nessa série que nós estamos fazendo sobre o pecado. Nosso primeiro vídeo tratou do assunto referente à causa do pecado, né? O porquê do pecado, a origem do pecado. No segundo vídeo, nós tratamos do assunto que era consequência do pecado, que é a consequência do erro, né? E esse terceiro vídeo é sobre o juízo, é onde nós vamos ver o que Deus vai determinando para os personagens. Então, eu gostaria, como já falei das outras vezes, que, se possível, vocês acompanhassem os vídeos até o final, porque ele é uma sequência, não é uma pregação, mas é um vídeo, não é um problema doutrinário, é um vídeo didático, né? Sistema de aula. E se você não assistir todo o vídeo, você fica sem uma conclusão daquilo que foi iniciado. Então, eu sugiro que haja um esforço da parte de cada um para que possa aproveitar bem esse material. Também, no final, vocês podem clicar no meu canal, né? no canal no YouTube, que eu vou deixar abaixo o canal, o link, e isso vai fazer com que eu possa ter um apoio dos ouvintes para me ajudar no crescimento do canal. Então, nesse terceiro vídeo, nós estamos falando sobre o juízo, que é sobre o pecado, mas essa terceira parte ele trata do juízo. Então, em Gênesis 3:13, nós encontramos uma expressão que diz assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: Serpente me enganou e eu comi. Esse assunto aqui foi após o homem sentir em si a consequência do pecado, conforme o vídeo 2, da desobediência a Deus, após reconhecer que estava nu, despido, né? Procurou se esconder de Deus e não conseguiu. Então agora Deus profere as punições, pela consequência, Deus profere as punições atinentes a esses atos, a esse ato cometido por esse grupo, né? O homem, a mulher, a cobra, a serpente e Satanás. Então, é esse o nosso envolvimento nesse vídeo. E podemos verificar que uma coisa importante nessa situação lá no Éden é que Deus ele não juntou o grupo assim e falou no grupo, como se fosse falando para um e aquele assunto repercutisse em todos eles. Mas na verdade, Deus procurou falar com cada um, porque cada um iria receber a sua punição separadamente. Cada um tinha a sua tabela, a sua quantidade de culpa. Eu acho interessante porque existem umas histórias aí, pregadores até eu já ouvi dizer, que a mulher não teve culpa porque ela não viu Deus, quando Deus falou para Adão aquelas coisas sobre o Éden, sobre a árvore, tal e tal e tal e tal. Mas, na verdade, ela sabia, porque ela retrucou, ela discutiu com a serpente sobre esse assunto. E Deus também não se deixou levar por isso. Deus não, quando Deus veio tratar os assuntos, ele primeiramente falou com a mulher: por que você fez isso? E ela disse: a serpente me enganou, eu comi. Então, o versículo 13, conforme nós já lemos, ele diz: por que fizesse isto? O, o,
a serpente me enganou e eu comi. Então, nós verificamos aqui que Deus não tem o pecador por inocente. Quer dizer, o versículo 14 diz: o Senhor disse à serpente. Né? Nesse caso, apesar da serpente ter sido um instrumento de Satanás, Deus não falou para a serpente como realmente uma serpente. Então, não foi para a serpente Satanás, ou foi para a serpente, o animal. Então Deus falou para a serpente como animal. Então disse Deus: maldito serás. Maldito quer dizer amaldiçoado, condenado. E andarás sobre teu ventre, se arrastando pelo solo, né? Comerás pó, quer dizer, a poeira da terra. E então, veja que com certeza, nós podemos dizer com certeza, apesar da distância, né, que está desse assunto do Ed para nós, mas nós podemos dizer com certeza pelas palavras de Deus que aquela serpente não andava se arrastando, não comia pó, e se ela, essa condição que ela tem hoje de ficar com aquela língua de fora, cheirando pó e tal, e se arrastando, aquilo foi em consequência do seu, do, da sua parte no erro. Ela se deixou, não sei como é que ela podia negar, mas que ela foi um instrumento para o inimigo. Então, quando Deus diz que maldito serás entre os animais, né, a maldição entre os animais, ele está dizendo que é para a serpente animal, não é para a serpente Satanás. Então, aqui entendemos que quem serve a Deus, mesmo que aquela serpente, não sei se ela podia deixar de servir ou não, mas para quem serve de instrumento para o mal, torna-se inimigo de Deus e torna-se digno de castigo. Então, aquela serpente, ela foi um instrumento para o inimigo e tornou-se com isso inimigo de Deus e recebeu o seu castigo. No versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então agora veja aqui, porém inimizade entre ti e a mulher. Agora sim, agora Deus está falando não mais para aquela serpente como animal. Ele está falando agora para Satanás. Então ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher. Aquele amor que a serpente tentou fazer entre a mulher e a serpente, Deus disse, você aqui não vai ter isso, você vai ter inimizade entre a serpente e a mulher. Né? E ele está agora falando diretamente para Satanás. Então, esta semente que ele diz aqui, por inimizade entre ti e a mulher, versículo 15, entre a tua semente e a sua semente. Veja que ele trata de duas sementes. Estas sementes, o que são essas sementes? Essas sementes são a semente do mal, que é a semente, aquela raiz que Satanás vai influenciar para o mal a partir dali, e a semente da mulher, que seria a semente da promessa. Então, essas sementes, isso aqui é a base da promessa, da profecia de Deus, de que o varão, como semente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. Então nós temos nós vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4 e 4, ele nos diz assim: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então aqui
Já muitos e muitos anos depois, essa profecia se cumpre em Jesus, quando ele diz, cumprindo-se a plenitude dos tempos, chegando aquele tempo em que Deus disse, a semente da mulher, essa te esmagará a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, chegando à plenitude dos tempos, essa semente apareceria nascida de mulher, porque ela seria uma semente da mulher. Então, em Romanos 16 e 20, ele fala também que o Deus de paz esmagaria a cabeça, e vocês podem comparar também Apocalipse, onde capítulo 20, versículo de 1 a 3, onde Satanás ele será preso por um pouco de tempo, 1000 anos, e um dos motivos que ele ficará preso é para não enganar as nações. Então veja que o Senhor Deus ele falou para a serpente como um animal, dizendo que ela se comeria do pó, o seu castigo, se arrastaria pelo chão e teria inimizade entre ela e a mulher. Não seria um animal, seria o pior dos animais ali no campo. E para a serpente, como Satanás, Deus falou que poria também inimizade entre os dois e que a semente de um e a semente de outro nunca mais teria condição de viver bem, como hoje vive. Ainda hoje nós temos aí árabes, e israelitas, e judeu, que até hoje não conseguiram. Você vê que aquelas 12 tribos de Israel, mais uma tribo ou duas se desligavam e tal, é assunto para outros vídeos, né? Mas somente aqui nós estamos tratando do início da queda do homem e as consequências do pecado. Então, no Gênesis capítulo 13, versículo 16, ele diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e este te dominará. Então agora Deus fala para a mulher, aquela mulher que ele perguntou no início, o que foi que você fez? Não, a serpente me enganou e eu comi. Então eu acho interessante porque Deus disse para a mulher, multiplicarei. Quando Deus diz multiplicarei grandemente a tua dor, entende-se que já havia, mesmo antes da queda, a mulher teria filhos, teria desejo para o seu marido, teria dores no pré-parto, né, na concepção, mas não seria grandes dores. As dores que ele diz aqui multiplicaria. Então, você não pode multiplicar uma coisa que não existe. Não pode multiplicar nada por nada. Ele diz que multiplicaria porque porém inimizade e multiplicarei a tua dor. Então, ele quer que ele vai fazer? Ele vai multiplicar a dor da mulher, desde o seu pré-parto, ele vai multiplicar a dor da sua conceição, ele vai multiplicar a dor do seu parto, e ele vai conceder que o desejo da mulher seja para o seu marido, e por esse desejo ela seja dominada. Hoje em dia nós temos um projeto, que é o movimento das mulheres. Elas querem ser independentes e tal e tal. Mas sua condição atual não é uma condição social, é uma sentença de Deus. Então, hoje em dia existem mulheres em vários países que vivem em total desprezo e servidão. Mas em outros países livres, como o Brasil e outros tantos que têm democracia, as mulheres querem ser livres, mas mesmo que elas consigam uma liberdade social, no seu interior, devido a essa condição do pecado, existe um desejo voltado para o seu marido, e ela é dominada por isso aí. Ela pode ser presidente da República, pode ser senadora, pode ser o que for, mas ela não deixa de ser uma mulher, e como mulher, ela passa a ser dominada por esse lado do pecado, da tentação. Ela não deixa de sofrer essa tentação. Então, no versículo em Gênesis 3,17,
Então nós encontramos Deus dizendo, e disse a Adão, portanto, deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então veja que agora Deus se volta para o homem e diz, já que você, em sua desobediência, comeu através da... deu ouvido, ele poderia não ter dado ouvido à mulher, mas ele deu ouvido, e quando ele deu ouvido, ele passou a ser também o responsável maior pelas ações. Então o homem já trabalhava, você vê que no versículo, em Gênesis 2:15, nós encontramos um versículo que diz assim, e tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, isso foi antes da queda. Então, significa que o homem já trabalhava, ele lavrava e guardava o jardim. Mas Deus diz agora, maldita é a terra. Então, a terra não era maldita. A maldita é a terra, amaldiçoada. O homem passou a desfrutar da terra com dores, e a terra passou a produzir espinhos e cardos. O que é cardos? Cardos é uma planta que coloca muito espinho. Aqui no norte nós chamamos de cacto. É uma planta que dá muito no sertão. Porque a bicha é tão ruim que quanto menos água, mais ela cresce. É terrível. E espinho ela tem demais. Então, a terra não produzia isso. Mas após a queda, no versículo 17 diz assim, diz que maldita é a terra e não comerás dela facilmente, e maldito será por tua causa. E com dores comerás dela todos os dias da tua vida. É difícil, porque se a terra todo talvez o nosso maior alimento seja produzido da terra, né? Nossa maior quantidade de alimento seja produzido da terra, feijão, verdura, tal, só boi, galinhas, carne que não se produz na terra. Assim mesmo ainda tem carne de soja, né? Mas a maioria vem do nosso alimento. Então nós encontramos interessante que essa terra também Deus prometeu que ela se libertaria. Você vai encontrar isso em Romanos 8:19-23 e em Gênesis 15:11-9. Você vai encontrar esses versículos, 11, capítulo 11, versículo 9. Então, vocês quiserem ler, você vai encontrar essa promessa da libertação da terra. A maioria, como eu ia dizendo, dos nossos alimentos vem da terra. Isso torna-se difícil e maldito ao homem pelo seu erro. Tornou-se difícil, né? Eu acredito que quando Deus deixou o homem para lavrar e guardar a terra, ela não tem esses espinhos, não era maldita, mas agora ela passou a ser maldita, amaldiçoada. Você planta, ela não dá. Você espera a chuva, ela não vem. Você molha a terra, ela seca de novo. Você planta uma semente, ela morre, porque ela está debaixo da maldição do próprio homem. Então, em Gênesis 3:19, diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra que dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Do suor do teu rosto, disse Deus, comerás o teu pão, até que voltes à terra. Voltes à terra. Porque dela foste tomado, és pó e em pó te tornarás. Então nós acreditamos que o homem foi feito sem a sentença de morte. Ele não foi feito assim para morrer. Ele tinha
ele não tinha a eternidade garantida, mas ele tinha uma árvore da vida, que Deus disse, comerás dessa. Então ele comia daquela árvore da vida, e ele tinha vida enquanto estivesse comendo daquela árvore. É uma árvore que ele não é que ele comesse uma vez e vivesse eternamente, mas enquanto ele estivesse debaixo da obediência, comendo daquela árvore direitinho, ele estaria garantindo a sua vida. E, e então, o que é que nós vemos? Que a árvore da vida lhe garantiria a continuidade de viver. Não era, como eu disse, comer a vida, a árvore e viver eternamente, mas a constante alimentação lhe garantiria a vida. E quando no versículo 9 diz: voltarás ao pó, como uma condenação, isso limita a vida humana. E Deus diz assim: voltarás ao pó, que do pó foste tomado. Então agora Deus coloca um limite na vida do homem. Hoje em dia, ele perdeu o, aquele direito de viver debaixo da garantia da vida eterna, porque ele deixou de comer da árvore da vida. Então, com a morte que Deus providenciou para o homem, pelo seu pecado, ele disse que os seus dias serão limitados, né? Então, com a morte fazendo parte agora do castigo, mesmo o homem se voltando para Deus, quer dizer, mesmo ele aceitando Jesus, vamos dizer assim, de uma maneira direta, ele terá que morrer. Ele terá, porque nesse corpo que nós estamos num corpo debaixo da contaminação. Então nós teremos que morrer com esse corpo, mesmo que você aceite Jesus. Por quê? Porque você terá que passar pelo um processo de transformação, que é o que está escrito aqui em Coríntios, 1 Coríntios 15, e vamos ver aqui só para constar, né? 1 Coríntios 15, e o versículo 54, 15:54 diz assim: quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando será isso? Será na nossa ressurreição, na vinda de Cristo, coisa assim. Porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando Deus nos transformar os nossos corpos, nós voltaremos a ter um corpo conforme o corpo que Deus queria que nós tivéssemos lá no Éden, né? Mas devido à queda do pecado, é interessante nós saber, porque eu sempre tenho dito no final dos meus vídeos, que o conhecimento da consequência e do juízo do pecado é que leva a nós poder colocar como base para nossas pregações. Você não pode fazer pregação, estudo e tal, sobre pecado, sobre salvação, se você não tiver um conhecimento da origem e como foi. Não importa se alguém não acredita, ou se existem outras teorias, se existem outros livros dizendo que não, você tem que se basear na palavra de Deus. Não estou preocupado se algum outro livro diz que não foi assim. Eu estou trabalhando em cima da palavra de Deus. Assim nós verificamos o juízo dos nossos pais, a pena dada por Deus através dos erros, e acreditamos que assim aconteceu segundo a palavra de Deus. É isso que eu entendo e que fiz meu apanhado, que foi o juízo de Deus. Ele teve o pecado, o erro, teve as consequências e teve o juízo. Então, no próximo vídeo, nós trataremos agora da promessa e da saída do Éden e encerraremos essa fase com esse quarto vídeo sobre o pecado, né? Então, que Deus abençoe vocês. Espero que possam desenvolver esse assunto, e desenvolvendo esse assunto vocês também procurem no meu canal.
existem muitas outras coisas para, para o estudo. Né? Um canal Ciência e Luz. Vocês coloquem canal Ciência e Luz, mas eu vou deixar um link aí para quem quiser entrar. Né? Deus abençoe. Paz, irmãos. Graças a Deus que estamos com mais uma oportunidade de gravar mais um vídeo nessa série que nós estamos fazendo sobre o pecado. Nosso primeiro vídeo tratou do assunto referente à causa do pecado, né? O porquê do pecado, a origem do pecado. No segundo vídeo, nós tratamos do assunto que era consequência do pecado, que é a consequência do erro, né? E esse terceiro vídeo é sobre o juízo, é onde nós vamos ver o que Deus vai determinando para os personagens. Então, eu gostaria, como já falei das outras vezes, que, se possível, vocês acompanhassem o vídeo até o final, porque ele é uma sequência, não é uma pregação, mas é um vídeo, não é um problema doutrinário, é um vídeo didático, né? Sistema de aula. E se você não assistir todo o vídeo, você fica sem uma conclusão daquilo que foi iniciado. Então, eu sugiro que haja um esforço da parte de cada um para que possa aproveitar bem esse material. Também, no final, vocês podem clicar no meu canal, né? No canal no YouTube, que eu vou deixar abaixo o canal, o link,